CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. O programa é Memórias YELB. E nós estamos no final da fase de Os Presidentes da YELB. E hoje nós vamos ter o prazer de ter aqui, já temos aqui, está junto conosco, o amigo pastor Joel Müller. E eu sou o Paulo Udo, do Instituto Histórico da YELB. Para mim é um prazer e uma honra poder fazer esse tipo de conversa com pessoas que fazem um trabalho tão excelente no trabalho do Reino de Deus. O pastor Joel Müller, ele nasceu no estado do Paraná, em Cianorte. E os pais é o Paulo e a dona Ana Martins. E ele é casado desde 1998 com, eu vou ler o nome porque é um pouco completo, vou dar o nome completo, Giana Emanuela de Souza Aires Müller. E pela sua simpatia e também do pastor Joel, aqui conhecem aqui no centro administrativo mais pelo nome simples de Malu. Então, gente, é assim que funciona aqui no centro administrativo. E o filho, Felipe Aires, ele nesse mês de agosto está completando 15 anos. Coisa muito bonita também. O pastor Joel se formou na Escola Superior de Teologia em São Paulo, em 1998, e também se formou em Direito em 2010 e ainda fez uma especialização na área de Gestão Educacional. E isso terminou em 2015. O estágio dele foi em Teresina, Piauí. E após formado, 5 anos esteve em Tomé Açu e 8 anos no Rio de Janeiro, no Realengo. E, posteriormente, também como capelão em 2 oportunidades, em Bituva, Paraná, por 2 anos, e em Palmas, por 4 anos. Em Tocantins, Palmas, né? Deixa eu ver. Não, foi 2, o contrário, né? Em Bituva, 4 anos, e Palmas, Tocantins, por 2 anos. Desculpa, pastor. E até o ano 2018. Desde então, ele faz parte da diretoria nacional da YELB. Cianorte é uma cidade relativamente nova, cerca de 70 anos, não muito longe de Maringá. E o pastor fez o primeiro grau em Cianorte e o segundo grau em Maringá, se dirigindo depois para São Paulo, no seminário. Como chegou a essa decisão, ou quem ajudou a tomar essa decisão para ir ao seminário em São Paulo estudar teologia? Pastor. Olá, sou Paulo Udo. Olá, amigos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, a Rádio CPT. Uma alegria podermos participar aqui do programa Memórias da YELB. Na verdade, em Cianorte eu tive uma passagem bem curta, seu Paulo. Eu nasci em Cianorte, que é uma cidade que fica a 70 quilômetros de Maringá. Depois, ainda quando criança, mudei para Mandaguaçu, que fica a 16 quilômetros de Maringá. Ali que eu fiz o meu antigo primeiro grau, né? Hoje seria o ensino fundamental 1. E daí de Mandaguaçu fui para Maringá e lá eu fiz o fundamental 2, o médio. Então fui para São Paulo, no nosso seminário, lá em São Paulo, estudar teologia. A ida para o seminário, ela foi assim bastante motivada pelo pastor Ricardo Chat, que foi meu pastor de infância, juventude. Ele foi pastor em Maringá por 24 anos. Ele até faleceu lá em Maringá, já depois que ele emeritou, um tempinho depois ele faleceu. Mas o meu pastor de infância e juventude foi pastor Ricardo e por vezes, aquelas perguntas que se faz assim para crianças, né? O que você vai fazer? O que você quer ser? E em uma dessas vezes eu falei de ir para o seminário, de ser pastor, porque eu gostava de olhar assim o exemplo de vida do pastor Ricardo e gostava muito das mensagens que ele fazia
E, enfim, a forma como ele vivia o ministério dele acabou me motivando. E é claro que tem um chamado de Deus para que a gente possa servi-lo de forma especial como pastor, né? Deus nos chama nas nossas vocações, nas mais variadas vocações, e uma destas vocações é para ser pastor da igreja. E eu recebi um convite uma vez do próprio pastor Ricardo, e eu fazia técnico em contabilidade, estava no terceiro ano do ensino médio, hoje, né, seria naquela época o segundo grau, e o pastor Ricardo então falou, ó, vamos fazer a matrícula no seminário. Eu falei, deixa eu concluir aqui o técnico em contabilidade, mais um ano, e daí eu faço o 4º ano em técnico em contabilidade, e daí no próximo ano a gente verifica. E no ano seguinte, em 92, foi o professor Ernie Seibert, foi fazer uma palestra lá em Maringá, e nessa palestra ele fez também o convite, o pastor Ricardo me apresentou a ele e falou, ó, esse aqui é um candidato para o seminário. Depois eu recebi uma carta do seminário, um convite para ir para o seminário, as instruções de matrícula. O pastor Ricardo novamente perguntou, e eu fui convocado para servir o exército, estava já no 3º dia de tiro de guerra lá em Maringá, é assim que chama o sistema de serviço militar lá, e eu apresentei uma carta do seminário, fiz a matrícula no seminário, pedi demissão do trabalho que eu tinha, que eu trabalhava em contabilidade, e fui dispensado pelo contingente, que eles chamam, né? E então fui para o seminário em São Paulo. Então, basicamente, sim, além do chamado de Deus, Deus despertou essa vocação para servi-lo como pastor na igreja. Eu destaco, assim, de forma bastante importante, o incentivo, o exemplo de vida e ministério pastoral que o pastor Ricardo vivia, e o próprio estímulo que ele me deu fazendo o convite, apresentando as possibilidades. Na época tínhamos 2 seminários, né, um em São Paulo e outro aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e por causa da proximidade, e Maringá também é uma cidade que vivencia muito a cultura paulista, tem muitas pessoas do interior de São Paulo e da própria capital que residem lá, então tem um intercâmbio cultural assim, bastante próximo, São Paulo e Maringá. É muito mais forte do que São Paulo, do que Paraná e Rio Grande do Sul, lá no caso do norte do Paraná. Se fosse talvez no oeste do Paraná, onde tem bastante gaúcho, talvez seria com o Rio Grande do Sul, né? Mas naquele momento lá foi essa conexão com São Paulo era maior, então optei para estudar no Instituto Concórdia de São Paulo. Então lá estudei teologia. Só uma curiosidade, assim, o Sr. Paulo falou dos últimos 2 trabalhos ali em escola. Na verdade, eu fiz meu estágio em Teresina, no Piauí, e lá tinha uma escola de educação infantil, então durante o meu estágio eu fui capelão daquela escola, né? Eu dava aula de ensino religioso, e todas as atividades de capelania da escola eu quem fazia. O meu orientador de estágio na época foi o pastor Carlos Williams, né, que faleceu ano passado, o pastor Carlos Williams. Então a gente sempre tinha ali a oportunidade durante o estágio todo de fazer a capelania na escola. Então depois, quando eu fui para Tomé Açu, que eu fiquei 5 anos lá em Tomé Açu, atendi a congregação São João em Tomé Açu, a congregação Cristo Rei em Tailândia, uma cidade a uns 150 quilômetros de Tomé Açu, e a escola luterana Trindade, lá em Tomé Açu, que é uma escola que até hoje mantém um convênio público-privado, né, um convênio com a prefeitura. Quando eu cheguei lá, estava entregando o ensino fundamental do Estado para a prefeitura, participei dessa transição, e lá eu trabalhava como capelão, professor de ensino religioso, como diretor, vice-diretor, enfim, ajudei a escola em todos os cargos lá, e pude também ali trabalhar numa escola. Hoje tem cerca de 800 alunos aquela escola luterana lá em Tomé Açu, permanece na parceria público-privado. Depois, quando fui para o Rio de Janeiro, daí lá eu não trabalhei em escola, eram em 2 congregações, na Concórdia de Realengo e na Seara de Bênçãos, em Santíssimo. Lá pude servir também como conselheiro distrital, e aí a gente iniciou, o distrito na época iniciou uma missão em Macaé. Na verdade a missão era na região dos lagos, a gente fazia em 2 ou 3 cidades lá, onde tinham membros que a gente podia fazer cultos nas casas, visitas, estudos bíblicos, e hoje tem uma missão do Distrito Rio de Janeiro lá, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. E também a gente atendeu o Juiz de Fora, que ficou sem pastor,
Por um tempo fui pastor interino lá como conselheiro, né? Atendia Juiz de Fora. Nós também atendemos um pouco a Volta Redonda, que também ficou sem pastor, e depois o trabalho lá em Volta Redonda. Então, como pastor conselheiro distrital, a gente teve a oportunidade de atuar um pouquinho mais no distrito, lá no Rio de Janeiro. Lá fiquei por 8 anos. Depois, então, eu fui para Imbituva. Na minha conta deu 5 anos, seu Paulo, em Imbituva. 5 anos em Imbituva, não deu bem 5, né? Não fechou os 5 anos. E depois em Palmas, quando eu fui trabalhar lá em Palmas, então eleito aqui para a diretoria nacional. Em Imbituva eu fiquei por 2 meses como capelão, seu Paulo. E aí então houve uma mudança na estrutura da escola lá, e me convidaram para a direção da escola, e eu exerci concomitantemente, né, o cargo de diretor da escola e de capelão da escola. E então fui chamado para ser diretor do Colégio Ubra Palmas. E lá em Palmas, então, já tinha um capelão lá, e lá eu trabalhei somente como diretor. Então, foi esse crescendo aí nas escolas, né? E a gente, então, teve a oportunidade de, na convenção de 2018, por causa dessa caminhada em escola, né? No estágio, Tomé Açu, Imbituva, no Tocantins. A formação especializada também. Então, a especialização em pós ali, então a igreja entendeu que eu poderia vir aqui para o departamento de ensino. E então, desde 2018, e agora recém na convenção de Guarapari, no Espírito Santo, reeleito para o cargo de vice-presidente de ensino. A explanação do pastor Joel, ela já abraçou um bom número dos poucos itens aqui que nós temos aqui, mas de qualquer forma, até por uma curiosidade minha, pessoal, talvez, eu acho até de orientação também. Pelo que eu sei, até hoje ainda, esse desejo de ser pastor e pertencendo a uma congregação, ele é demonstrado perante o seminário, e aí o seminário orienta o pastor local, ou seja, o pastor a quem esse interessado está afiliado, a passar um ano de, assim, como é que vamos dizer, de orientações gerais de como é previsto ser o seu estudo no seminário. Eu tinha me anotado isso, de que quem tinha sido o seu professor, seu pastor, professor, nesse assunto. Mas pelo que eu entendo, o Ricardo Chato, que eu conheci pessoalmente também, aliás, Maringá, eu estive em Maringá, quando o Ricardo era pastor lá ainda, num casamento de um parente meu. E foi lá em Maringá, nós juntamos uma Kombi e fomos a Maringá para um casamento. Então, foi uma memória muito boa, porque o Ricardo foi uma das pessoas que eu conheci desde daquele ano que eu estudei no seminário, em 57. Vieram de São Paulo 2 pessoas assim, muito importantes. Uma foi o Norberto Rainer, que foi da minha turma do primeiro, que seria o primeiro ano do clássico, né? E um outro chamado Ricardo Chato, que veio ainda concluir o ginásio aqui no seminário, nesse local aqui. Então, eu tenho, assim, foi uma mudança bem substancial na parte da música na igreja e principalmente na juventude, com a vinda desses dois personagens. Então, a minha pergunta é essa: houve um pastor especializado para lhe orientar na sua pretensa ida ao seminário, ou o próprio pastor Ricardo foi essa pessoa? Me permite falar um pouquinho sobre isso, seu Paulo, além de falar como foi a minha ida para o seminário, né? A gente tem que observar um pouquinho como que foi a formação teológica na IELB ao longo dos anos. Quando o seminário nasceu aqui no interior do Rio Grande do Sul, primeiro assim, vamos formar pastores daqui para que eles tenham pastores aqui para trabalhar com eles, né? Então não tinha preparação prévia alguma, né? Depois o seminário mudou de lugares até chegar aqui em Porto Alegre, onde hoje é o centro administrativo da IELB. Mas quando o seminário estabeleceu-se aqui, os nossos pastores vinham para cá crianças ainda, né? Com 12 anos, alguns iam fazer 12 anos, alguns já tinham 12, iam fazer 13 anos. Aí faziam aqui o ginásio, o 2º grau, e aí durante o 2º grau tinha o pré-teológico,
E aí então eles faziam a teologia, quando chegavam na teologia já tinham estudado línguas bíblicas, latim, alemão, né? Então era uma outra época. Até a gente observa quando os pastores mais idosos vêm visitar aqui, onde eles estudaram, eles falam com saudosismo. Há pouco tempo a gente tinha aqui o pastor Martinho Zonta, né, que foi vice-presidente de Educação Cristã, e ele falava da época dele aqui no seminário. Enfim, era uma outra formação teológica naquela época, onde os alunos vinham para fazer o ginásio, o ensino, o segundo grau, que era o pré-teológico, e depois a teologia. Depois houve aí uma iniciativa da igreja de fazer as escolas preparatórias chamadas de pré-seminário. Lá onde hoje é o seminário em São Leopoldo, era um desses pré-seminários, né? O próprio seminário de São Paulo, quando nasceu lá no Espírito Santo, teve essa pretensão também, né, de ser um pré-seminário, de formar, dar uma formação prévia para quando os alunos viessem para o seminário, já teriam então essa base. Depois lá em São Paulo nasceu, assim, era o primeiro e o segundo básico, quando abriram o seminário, ou reabriram o seminário em São Paulo, era o primeiro e segundo básico, para depois então ter os anos de teologia. Então foi mudando ao longo dos anos aí. Agora o seminário ele é unificado aqui em São Leopoldo, e teve um momento que ficou sem a formação prévia, sem a formação anterior, antes de ir para o teológico exatamente. Foi quando então o seminário de São Leopoldo estabeleceu esse pré-seminário. Então hoje um aluno, para ele ir para o seminário e ser aluno do seminário, ele conversa com o seu pastor local, ou o próprio pastor local ali já incentivou ele, fez o convite, ou então o pastor local ou alguém dá o contato deste candidato a ser aluno do seminário, né, para o diretor do seminário. O diretor do seminário faz um contato personalizado para ele. Então, se você tem na sua congregação, na sua família, um jovem que pode ser um candidato a ser aluno do seminário, pode passar o contato para nós, e nós entramos em contato com ele na pessoa do diretor do seminário, faz um contato personalizado, aí faz o convite, e então o seu pastor local ou um outro pastor próximo ali que o seu pastor local designar vai ser o representante do seminário ali. E nós temos um professor do seminário também que é responsável pelo pré-seminário, hoje é o professor Leonídio, e tem alguns encontros online, onde o seminário tem contato com o aluno antes dele ir para o seminário, e ele faz então esse preparatório que é de 1 ano, onde ele vai estudar o livro Sumário da Doutrina Cristã, e é um livro de histórias bíblicas. Ele vai passar assim, as principais histórias bíblicas ao longo do ano, e também ele vai estudar o Sumário da Doutrina Cristã, para que ao ingressar no seminário o aluno tenha assim, pelo menos um conhecimento um pouquinho maior do que o conhecimento do catecismo menor, né? Então, um conhecimento ampliado das principais doutrinas, e para que ele conheça o básico, né, que são as histórias bíblicas fundamentais do Antigo e do Novo Testamento. Então, esse é o objetivo desse pré-seminário hoje. Na minha época não tinha isso, foi um período de vacância que não teve essa preparação. A minha preparação foi a minha instrução e meu tempo de congregado lá do pastor Ricardo. Daí o pastor Ricardo deu orientações, sim, mas por conta dele eu recebi cartas do seminário, mas não teve esse período de estudo preparatório para ir ao seminário. Isso é interessante. Eu iria só ainda botar nessa parte duas questõezinhas ainda. Os ginásios de Porto Alegre, que no caso era o Ginásio Concórdia, Colégio Concórdia, hoje, e o de Santa Rosa, foi incentivado a que eles tivessem um internato exatamente para também proporcionar aqui no Sul que interessados eventuais da Igreja Luterana, que fossem luteranos, tivessem assim essa facilidade já de frequentar um colégio luterano, né? Isso também aconteceu. Isso é um pouquinho para colocar junto no que o senhor falou com tanta propriedade, né? E também, seu Paulo, isso era outra época, né? Sim. O ensino público no país era diferente, a educação privada, né? Então, assim, a gente teve uma mudança bastante positiva, propositiva na educação brasileira,
que hoje se torna assim, praticamente inviável. Já pensou a gente olhar o modelo de formação que era aqui em Porto Alegre? As crianças vinham aqui com 12 anos, alguns iam fazer 12 anos, né? Já pensou a gente ter um internato hoje com crianças de 12 anos, tendo em vista a preparação da formação secular, a formação que é necessária, né? Ensino Fundamental 2, ensino médio, para depois então preparar no curso superior, que é a Faculdade de Teologia. Hoje não dá para a gente conceber isso, né? Na época não haviam tantas escolas, não havia tanta oportunidade de faculdades, de ensino, então a gente teve que ir fazendo uma leitura do tempo, né? A igreja teve que fazer uma leitura do tempo e adaptando a formação teológica, não mudando o conteúdo, né? Mas adaptando a forma de ingresso no seminário, conforme foi evoluindo também o processo educacional no país. Inclusive, também ainda tem aquela questão, isso que o amigo falou a respeito aqui do seminário aqui no Monte Serrato, né? Um dos pastores da Comunidade de Cristo, que é o pastor Reinaldo, ele foi daqueles meninos que chegaram aqui. Ele fazia parte onde até um número chegava a 218 estudantes, variando da idade, digamos, de 11 anos até 24, 25, ou talvez 28 anos. Isso tudo morando juntos, dormindo em quartos juntos, a questão da roupa lavada, como tem a expressão aquela de completo, tudo, alimentação, pão feito no local aqui, é uma coisa que hoje é quase inconcebível, até pelas razões da legislação, seria impossível manter. E nós temos notícias assim de pessoas também, relatos assim de que o filho veio para cá com 11 anos e aí ele chorava 3 vezes ao dia, mais 3 dias, e o pessoal foi obrigado a buscar os seus filhos, ou o filho foi devolvido a seus pais porque não conseguia. Isso é bem interessante na história, essa etapa, que depois foi se alterando na medida em que 2 seminários estavam funcionando paralelamente, inclusive. O senhor pastor Joel teve experiência em 2 campos, e como também essas gravações que nós fazemos com pessoas tão ligadas à história da IELB, nós temos assim também o prazer que estudantes de nosso seminário hoje em dia, eles assistam e estão assistindo essas gravações. Eu gostaria que talvez até para eles, para o juízo deles, o senhor falasse um pouquinho da diferença entre no momento em que o senhor participou tanto junto às escolas e outras entidades como capelão e como pastor, como se conhece assim no ministério pastoral. Qual é que foram as diferenças que o senhor encontrou e pode sugerir assim observações para os alunos do seminário? Eu diria que eu tive três oportunidades diferentes, São Paulo, porque assim, em Tomé Açu a gente trabalhava na escola e na congregação. Então o vínculo do pastor com os membros da congregação, ele é um vínculo mais de afetividade, mais próximo, né? Porque é pastor da família toda, às vezes mesmo que só 1 ou 2 membros da família, que isso acontece muito lá no norte do país, são membros da igreja, você acaba tendo acesso a toda a família, e então tendo uma proximidade maior da família, sendo pastor da congregação. O contato da família pastoral com as famílias da congregação também, ele acontece de uma forma mais ampliada. Já com a congregação, com a escola, a gente tem vínculos com os professores, com os funcionários da escola e com os alunos. E o vínculo com a família dos alunos, ele já se reduz um pouco, né? A não ser quando a gente faz o trabalho de capelania de visita a enfermo, a enlutado, a situações um pouco mais complexas, e daí a gente acaba criando o vínculo pastoral com essas famílias que a gente dá o atendimento de capelania.
mas de uma forma geral, com as famílias da escola, a gente tem mais o vínculo com o aluno e com a equipe, né, de professores e demais colaboradores da escola. Então, essa é a diferença. Depois, quando eu trabalhei somente em congregação, eu trabalhava em 2 congregações, eu trabalhei no Rio de Janeiro. Lá eu tive a oportunidade de fazer outro curso também, estudar na Universidade de Castelo Branco. Lá agradeço muito a Congregação Concórdia, que permitiu que isso acontecesse, né, que eu fizesse uma formação durante o período que eu era pastor lá. O pessoal do Rio de Janeiro é muito receptivo, né? O povo carioca é um povo muito amoroso, muito caloroso, né? O calor do Rio é o calor das pessoas lá também. Então, assim, a gente teve uma vivência muito próxima e realmente, assim, o ser pastor, ali, os 8 anos que eu fui pastor no Rio de Janeiro, foi muito importante para mim. Eu diria, assim, que como ministério pastoral, onde eu me dediquei exclusivamente ao ministério de congregações, né? Ali eu tive uma realização muito bacana, assim, muito boa, que foi muito marcante na minha vida ministerial. Aí depois eu fui trabalhar em Imbituva, em escola, daí de novo, né? Aí já foi uma nova experiência, porque no Pará, escola, igreja, no Rio, somente igreja, e agora em Imbituva e depois em Palmas, somente escola. Eu auxiliava na congregação, mas eu era um pastor que ajudava os pastores. O meu trabalho era focado na escola. E daí, trabalhando na direção, exclusivamente na direção, a gente acaba perdendo o vínculo pastoral, né? Porque o gestor, a gente tem que pensar como gestor e não como pastor. Aí perde o vínculo pastoral. Então, se a gente não estiver bem equilibrado, nos primeiros meses assim de trabalho lá, eu ficava muito incomodado porque os pastores estavam fazendo as atividades na igreja e eu estava parado em casa porque a minha atividade era durante o período de aulas, né? Então eu tive que administrar um pouquinho isso, né? Mas a gente tem que administrar bastante também a mentalidade quando a gente vai trabalhar com gestão, porque na gestão a gente toma medidas que como pastor normalmente a gente não tomaria, né? Como pastor seria na base do aconselhamento pastoral, né? E todos aqueles passos do aconselhamento, e na gestão não dá para ser assim, né? Então teve essa diferença aí. Eu sou de família pastoral também, e na época em que o meu pai era pastor da congregação e também diretor da escola, na plenitude de suas funções em ambos os casos, né? E realmente, depois, quando eu já mais maduro, eu via como é que se diz, essa simbiose entre ele ser um junto com o outro, né? O que acontece até hoje, quando, naquela época, a capelania se falava em capelania do exército, nem se imaginava outro tipo de capelania. Aquilo foi evoluindo, né? Foi, digamos, um tipo de especialização, né? Hoje, a satisfação que a gente tem em pessoas, e eu tenho o exemplo da minha congregação, e eu estou falando isso porque é muito bonito de se ver essa outra fase da vida da igreja, né? Com jovens assim como o pastor Hélio, pastor Nicolas, que tem esse contato e essa bênção de Deus, e entender o jovem e fazer as duas coisas. Ele precisa entender o jovem que está se preparando para as coisas do mundo e entender o jovem para as coisas espirituais e orientar ele nas duas coisas concomitantemente. Isso eu acho assim muito prazeroso a gente poder assistir. Eu sei que nem todas as pessoas têm esse privilégio. Eu considero isso como um privilégio especial, depois de escutar isso do pastor Joel. Certamente. E eu diria assim, pastor, seu Paulo, o pastor da congregação, ele tem a congregação assim, plena no culto, no domingo, né? Ou no sábado, dependendo os horários de culto. E então é ali onde ele tem a oportunidade de ter toda a congregação como sua audiência, para ele poder publicamente proclamar o evangelho e administrar os meios da graça, né? E o capelão escolar, ele tem a vantagem de estar com a sua congregação reunida de segunda a sexta, né? Por 200 dias letivos. E é um privilégio a gente ter as crianças, os adolescentes e jovens e também os funcionários e professores da escola de segunda a sexta e ali ter a oportunidade de ser o cura-d'almas daquela escola durante
o exercício da capelania. Então, assim, a gente tem hoje 37 escolas filiadas à ANEL, né, que é a Associação Nacional de Escolas Luteranas, dá cerca de 18 mil alunos. Então, assim, é uma congregação gigantesca, né? Temos 18 mil membros de segunda a sexta nos 200 dias letivos e temos ali a oportunidade de termos capelães, pastores, né, sendo curadalmas desta congregação gigantesca ali, que são as escolas, né? E já como pastor, a gente tem a congregação durante a semana nos estudos bíblicos, nas visitas, nas atividades dos departamentos, mas somente no final de semana que a gente tem toda a congregação ali na audiência do Evangelho. Então muda um pouquinho a perspectiva, mas ambos são privilégios e responsabilidades de ser cura-d'almas ou da congregação ou da capelania escolar, né? E daí já é uma coisa diferente a gestão escolar, que aí o papel do gestor não é o papel de cura-d'almas, né? Exato. Mas esse tema é muito importante, se saber a história, a construção dessa assistência, né? Que talvez houvesse, na época, uma dicotomia de diretor de escola e pastor, né? Tinha os dois, então, aí cada um cuida do seu rebanho. Isso aí, às vezes... E isso foi evoluindo, por isso que é importante saber a história do passado. Eu gostaria, assim, nós estamos no final do nosso tempo, e eu pediria ao pastor Joel Müller a colocar assim para nós ainda como um fecho, que desde 2018 o amigo faz parte da direção, como eu anotei aqui, mas realmente isso, por isso até faço questão de ler. Exerceu a presidência por breve período, como explica sua atuação direta nas atividades globais da Igreja de Nosso Senhor Jesus, como vice-presidente e como presidente por algum período. Como explica isso? Se pudesse dizer isso nos 3 a 4 minutos, eu lhe seria muito agradecido, como a última colocação que eu faço, e o senhor também colaborar nisso. Muito bem. Primeiro, eu creio que é um motivo assim, de dar graças a Deus, louvar ao bondoso Deus pela oportunidade, pelo privilégio e pela responsabilidade, né, de trabalhar aqui na diretoria nacional da igreja como vice-presidente de ensino, tendo em vista que a vice-presidência de ensino cuida da formação teológica da igreja e também coordena, né, a formação teológica da igreja e também o trabalho das nossas escolas. E para mim as escolas está aí no meu histórico ministerial, então é muito importante para mim isso e também é um grande privilégio poder servir a Deus aqui na diretoria nacional. E a responsabilidade é por causa da envergadura, da importância que tem o seminário e a formação teológica dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a gente vive aí momentos de mudanças e de expectativas com relação a essas mudanças, né? Por conta, nós temos um convênio de mútua cooperação com a UBRA, onde a nossa formação teológica acontece. Aí tivemos aí 2 anos pandêmicos, onde as escolas e o próprio seminário teve que se reinventar, né? Migrar do presencial para o online, assim, da noite para o dia. E aprender a fazer isso e saber fazer isso sem perder a qualidade do processo ensino-aprendizagem, isso foi um desafio muito grande. E agora a gente vivencia um momento em que a Convenção Nacional da Igreja aprovou a busca do reconhecimento do curso de teologia junto ao Ministério da Educação e Cultura. Nós temos o curso reconhecido pelo convênio com a Universidade Luterana do Brasil. E o propósito agora é nós buscarmos o reconhecimento do curso do seminário e, ao mesmo tempo, continuarmos ali com a parceria com a UBRA no curso de Teologia na Educação à Distância. Então, esse desafio é o desafio do momento e no período que passou aí a gente teve o desafio de sair do ensino presencial para o ensino à distância, online, e agora voltar para o presencial, né? Então, acredito que esse foi um desafio muito grande.
E, como é sabido de todos, né, a Universidade Luterana do Brasil, a mantenedora da UBRA, passa por uma crise institucional muito grande, já desde o ano de 2008, 2009, e essa crise tem, assim, também tido reflexos na formação teológica da IELB por causa das mudanças que vão sendo impostas ao convênio de mútua cooperação. Isso influencia também nos seminários que a gente teve que administrar nesse período aí. E a gente tem observado, houve um decréscimo do número de escolas nas nossas congregações, e a gente vivenciou isso de forma bastante evidente aí na década de 80 e 90, e agora, nos anos 2000, a gente consolidou as escolas que tem, né? Então foram poucas as escolas que fecharam, embora fechamos escolas depois dos anos 2000, e agora, nesses últimos 4 anos, a gente consolidou as escolas e a gente observa que as escolas luteranas está havendo um crescimento no número de alunos, né? Então, isso é muito importante também, o crescimento do número de alunos para fortalecer e consolidar as nossas escolas existentes. E aqui, como vice-presidente de ensino, a gente vivenciou um fato histórico na IELB, né? A renúncia de um presidente, pelo motivo que todos já sabem aí do Dr. Rude, quando ele foi presidente aqui da IELB, ele renunciou, e então eu tive aí por quase 9 meses, né, 8 meses e alguns dias aí, ser o presidente interino da igreja. Aí o conselho diretor administrou e conduziu então desde a renúncia do Dr. Rude, dia 18 de março, até o dia 19 de novembro, se eu não me engano, foi no mês de novembro, lá em Campo Grande, no ano de 2019, onde houve então a efetivação do pastor Geraldo Schiller como presidente da igreja. E nesse período eu exerci de forma concomitante a presidência da igreja e a vice-presidência de ensino. Então foi um momento de bastante responsabilidade, e de bastante angústia que a igreja vivenciou, né? Como fazer, o que fazer. Olharam para os documentos regimentais, o regimento e o estatuto da igreja, e acionaram então a comissão jurídica, e houve todo aquele processo em que a igreja foi convidada a fazer uma reflexão sobre isso, e enquanto isso acontecia, eu estava aqui exercendo a presidência da igreja. Foram momentos bastante importantes para mim, de bastante aprendizagem e também de bastante ansiedade, né, por causa da responsabilidade que isso trouxe. E naquele momento a gente vivenciava também um número grande de aconselhamento pastoral de pastores que estavam passando por problemas nas suas paróquias e nos seus matrimônios. E isso estava assim, bastante evidente naquele período, e a gente teve que administrar isso, encaminhar vários desses casos para o Conselho de Ética da igreja, depois com a presidência do pastor Geraldo. Alguns destes casos foram definidos pelo Conselho de Ética e outros pela própria administração do presidente da igreja. E foram momentos assim, bastante difíceis, especialmente por ter que gerir 2 pastas, né, a presidência e a vice-presidência de ensino. Mas a gente também contou com o apoio de toda a diretoria nacional. A família foi muito importante nesse momento, a minha família esteve do meu lado ali, e é claro, né, a estrutura organizacional da igreja que permitiu que as coisas acontecessem, né? E sob a bênção de Deus, esse período já passou, né? A gente espera aí que o pastor Geraldo agora consiga, durante os 4 anos de mandato agora, manter bem a sua saúde para continuar na presidência da igreja, para não precisar de haver essa substituição aí, ou renúncia, enfim, né? Mas é Deus no comando sempre, né? Como que Deus conduz a história da igreja apesar de nós. Isso é verdade. Eu vou fechar depois do seu goodbye, né? Então eu faço o encerramento aqui se eu quisesse despedir do programa, das pessoas, e eu vou fechar o programa com a nossa ideiazinha aqui. Memórias IELB é um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a Rádio CPT é que está fazendo essa boa companhia para você. E hoje nós tivemos o pastor Joel aqui sendo entrevistado e dando esse recado
tão bonito para toda a igreja e também, assim, o carinho dele para os estudantes do seminário, os teologandos, o Damal, principalmente, e para toda a igreja cristã no mundo todo, porque isso aqui é em português, e a IELB está na África também, então a possibilidade de terem, de verem esse depoimento também na área educacional e da nossa IELB. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bem. Obrigado, seu Paulo, Udo, obrigado aqui também ao programa Memórias da IELB pela oportunidade de podermos falar aqui. O seu Paulo começou falando aqui sobre a ida para o seminário, né? Uma coisa que me chama a atenção, a Diretoria Nacional entrevista os alunos que vão se formar e vão receber o chamado pastoral ao final de cada ano lá no seminário. E a grande maioria deles mencionam o exemplo de ministério dos seus pastores. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu olhei para o ministério do pastor Ricardo Chat e vi ali, então, um exemplo, né? E gostaria de ser pastor também. Então, um recado para os nossos pastores, né? Sejam exemplos para que jovens tenham o desejo de ir para o seminário e se prepararem para serem futuros pastores da igreja. E a você, pastor, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu empenho e muito obrigado a todos que nos ajudam a fazer o Seminário Concórdia e o Departamento de Ensino da IELB. Que Deus abençoe a todos vocês. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.